Olá, com a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é um vídeo que é importante para muita gente. É importante para as pessoas que querem, que amam a verdade, que precisam da verdade, que precisam se libertar desse peso, desse fardo religioso. Porque não é bem simples assim. Você é abordado por alguém, te apresenta um Jesus, é maravilhoso isso, não tenha dúvida, mas, infelizmente, não querem unicamente te oferecer a Jesus. Se fosse te oferecer a Cristo, para você conhecer Jesus e ter a certeza de uma vida eterna, que é a vida pós-morte, uma vida a viver com Cristo, Jesus na eternidade, no seu universo prático. Mas não querem só isso, querem fazer isso, e a maioria faz ingenuamente. Mas querem também que você siga as doutrinas que eles seguem. Como vida espiritual. Cada religioso de cada igreja, o que ele entende de vida espiritual é as doutrinas, é o viver as doutrinas da igreja que ele vive. E sem essas doutrinas da igreja que ele vive, Cristo não é suficiente para ele. Deu para entender? E a suficiência de quem crê em Jesus é Jesus. É o seu sacrifício perfeito. Nós vamos voltar em 30 segundos para tratar desse assunto. Infelizmente, os argumentos, eles não condizem com os fatos. E os líderes dessas igrejas têm por costume inflamar os seus seguidores a criticar quem os criticam. E não é assim. Eu acho que primeiro deveriam os seguidores desses homens ir aos fatos. Em vez de fazer aquilo que seus líderes querem, perguntar, deixa eu ver o que aquele rapaz, aquele moço está dizendo. Porque o meu líder não tem a preocupação de discutir com ele os fatos. Então os meus líderes apelam para criticar quem os criticam, abandonando assim os fatos. E o segredo de tudo isso são os fatos. Porque senão não teria sentido. Brigar por brigar, discutir por discutir, sem fatos, sem princípios. Correto? Eu poderia aqui dar exemplos dessas mentiras que são ditas para as pessoas. Poderíamos pegar, por exemplo, o Salmo 23. Correto? Quando os líderes sabem que Davi, quando escreveu o Salmo 23, a intenção de Davi foi: o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. Mas como a Igreja Católica foi quem confeccionou as Escrituras, a Bíblia, quem confeccionou foi a Igreja Católica, os padres católicos. E resolveram lá acrescentar lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem diferente da intenção de Davi. Deu para entender? E como Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. Esse era o objetivo de Davi. Davi poderia estar dizendo ali, ou estava dizendo, que o que não faltasse na vida dele era o Senhor, a presença de Deus. Não o nada me faltará. Então, nada me faltará é uma farsa
para enganar e fazer seguidores após si. A Igreja Católica Mãe fez isso muito bem, e as filhas evangélicas cristãs aprendeu com a mãe católica, não tenha dúvida disso. Por isso que elas conseguem encher os seus apriscos de pessoas aí indo atrás do nada me faltará. E na prática, nos fatos, falta tudo, não é verdade? Não é verdade que dentro das igrejas tem um monte de gente doente, que são membros da igreja, doentes e morrendo e desempregados, como todo mortal qualquer? Dá uma voltinha nos cemitérios Vila Formosa e outros, Cemitério Curuçá, Jardim das Colinas, que você vão ver lá, no velório, um monte de gente cristão, parte é evangélicos, parte é católicos, parte é espírita, e daí por diante. Morreu na ilusão do nada me faltará. E depois a família, os que ficam, podem até querer macular Deus, dizendo, mas Deus não prometeu. Não, não é Deus que prometeu, Deus não prometeu nada. É os líderes religiosos que inflamam as pessoas, que contaminam as pessoas com as crenças e suas ilusões, e pondo palavras na boca de Deus. Então, esse assunto é um assunto muito sério. O assunto que eu quero entrar é um outro fato. O fato é esse aqui. Vamos começar pelos fatos, correto? Vamos lendo. Hebreus 8:11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Vocês estão me entendendo? Como Deus faria essa proeza maravilhosa? De que uma pessoa pudesse conhecer Deus sem precisar um mediador humano. Homens. De fato, Jesus garantiu que o Espírito Santo viria sobre nossas vidas. Houve um derramado do Espírito. Então, esse fenômeno é o mesmo fenômeno que aconteceu até lá no passado, quando Deus se revelou a Abraão. Sem igreja, sem padre, bispo, pastor, pai de santo, e Deus se revelou. No passado, mesmo sem Jesus, Deus já tinha agido essa proeza maravilhosa. Moisés no deserto. Que igreja Moisés estava, gente? Qual foi a igreja que Moisés se encontrou ali? Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Moisés não estava dentro de uma congregação, dentro da igreja católica, uma igreja evangélica cristã do Brasil, Deus é amor, Maranata, não. Deus se revelou a Moisés dentro de um mundo que nós podemos dizer sem paredes. O mundo de Deus, controlado por Deus. É como Jesus disse, minhas ovelhas, né? Deixei as 99 no deserto, fui buscar a perdida. E as igrejas pegam esse texto e transformam ela no deserto, transformam em aprisco, lugar fechado. Essas coisas, elas incomodam a quem quer a verdade. Deus prometeu aos filhos de Israel que Deus faria uma nova aliança. E nessa nova aliança, não precisar de sacerdotes, homens fazendo o papel de sacerdote para mediar entre Deus e o homem, porque Deus ia enviar Jesus. É por isso que as escrituras que nós acabamos de ler, que Paulo escreveu, é isso. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, Deus se dará a conhecer a quem Deus quer salvar. Não tenha dúvida disso. Que isso foge da pregação dos religiosos, do quem tem sede, vem a mim e beba, vem na igreja e beba. Quer beber de Jesus, vem na igreja. Isso foge disso. Da dependência do que os homens religiosos querem que as pessoas dependam delas para conhecer a Deus. Não, a promessa de Deus de Jesus foi enviar o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. E isso não é bom para o sistema religioso.
Porque pegam eles na mentira. Que eles mentem porque precisam de seguidores após si. Precisam que pessoas fiquem dependentes da mensagem deles. De beber da água deles. Vamos ler aqui mais um? João 7,37. No último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é levar uma pessoa para ir beber mensagens, para saciar a sua sede com pregações, que não sacia a sede de ninguém. Se saciasse, essas pessoas que já frequentam essas igrejas não teriam mais sede. Porque Jesus disse isso. A água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, essa ideia de vem tomar da água da vida, vem cá porque Deus está falando, vem aqui porque Deus está operando, ela não procede. Ela não procede da verdade. Ela procede de um espírito do erro e do engano que leva as pessoas a ficarem dependentes dessas fantasias em cima de mensagens. Que são fantasias. Então as pessoas ficam presas a essas fantasias que eles criam nas mensagens, nos púlpitos. É como se fossem novas bíblias sendo criadas, novas falsificações de bíblias sendo criadas em cima de pregações, em cima de textos, que muitas vezes é fora do contexto. Não existe essa, quem tem sede vem à igreja e beba. Quem tem sede vem a Paulo e beba. Quem tem sede vai à igreja tal e beba. E as pessoas são levadas para isso, porque elas pensam, a humanidade ela foi doutrinada assim, foi enganada assim. E por isso as pessoas acham que tomar da água da vida é ir para uma igreja e beber mensagens, ouvir mensagens. Porque usam aquele texto, faz mau uso daquele texto dizendo a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir pregações, é ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra viva, é o verbo vivo que já nasceu, fez carne, habitou entre nós, está dentro de nossas vidas. Foi a promessa que Deus fez aos filhos de Israel, e eles não quiseram, e nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus. E eu porei as minhas palavras dentro do vosso coração. Como desprezar isso? Como desprezar essas pérolas maravilhosas e trocar por mensagens? Olha, aí vem um pregador, pega a Bíblia, abre aqui nesse texto, olha, e vai ler. Você não percebe que vai ser enganado. Porque ele vai ler isso aqui, João 7,37. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele vai ler a Bíblia. Você vai sair de qualquer igreja achando que ele é verdadeiro porque ele leu a Bíblia. Porque ele não vai dizer para você que a Bíblia que dá testemunho de Jesus como a palavra de Deus. E como Jesus disse, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de Jesus. Jesus diz assim, João 5, 39, 40 e 41. Vocês leem as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são elas que dão testemunho de mim, Jesus. E por isso vocês não vêm a mim para serem salvos. Então essas igrejas, elas não abrem de jeito nenhum para que Jesus seja a palavra de Deus, para que a voz do bom pastor fale com as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem. Não, essas pessoas acham que seguem a Jesus porque seguem a voz dos seus pastores, de suas igrejas. Porque eles se colocam como mediadores entre Deus e você. Mas não pode existir outro mediador. Porque se existir outros mediadores, entra na mensagem de Jesus, que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. E os que vieram de mim são ladrões salteadores, aqueles que entram no coração e na mente das pessoas, entram por fantasias, por pregações religiosas, fazendo com que você tenha uma vida espiritual voltada a gestos, a práticas físicas e não em espírito, que Jesus, Deus é espírito, e quem adora deve adorar em espírito. Então você vai ter um conjunto de regras, um conjunto de normas, de práticas e ritos,
como se isso fosse a vida espiritual que Deus te deu. Mas isso é uma farsa. Isso não é verdadeiro, isso é falso. O quem tem sede vem a mim e beba é ir a Jesus. Paulo, mas se eu não for uma igreja, como eu vou encontrar Jesus? Eu vou te perguntar uma coisa. Como Moisés encontrou Deus? Onde João Batista estava quando Deus se revelou a João Batista? No templo ou no deserto? Abraão estava nos templos ou no deserto quando Deus se revelou a ele? Jacó estava nos templos ou no deserto quando Deus se revelou a ele o caminho de Arã? Gideão, quando malhava o trigo no lagar, estava dentro dos templos ou ele estava nos seus afazeres? Deu para entender? Saulo, quando saiu para perseguir os que amavam a Cristo, estava dentro do templo ou a caminho de Damasco? Vocês estão entendendo? Deus não está cativo, preso a uma igreja, a uma religião. Deus não tem parte, Deus não tem nada a ver com essas mensagens que se substituem Jesus como a palavra de Deus. Isso são criações e fantasias religiosas que muitos caem nessa cilada. Por isso que elas são fracas. Por isso que elas se perdem com tanta facilidade. Porque não tem vida em si mesmo. A única vida que elas têm é implantada pelo sistema religioso, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelas doutrinas deles. Porque você pensa que está bebendo da água da vida e está morrendo de sede. Porque as palavras deles, as pregações deles, não enchem a sua alma, não transborda a sua alma, não. Tanto é que você fica acostumado, viciado, carente, dependente de ouvir outras fantasias deles para se manter em pé como seguidor de Cristo. E não conseguem. Está sempre em crise existencial. Está sempre em crise de culpa. Ou de ganância, ou de medo, ou de vaidade. Está sempre em crise. Porque eles vivem uma crise. Dentro deles, existem essas crises dentro deles. Já Jesus promete para você o seguinte: a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É diferente? Mas Paulo, e como é que eu faço? Jesus até deu uma dica maravilhosa. Entra no teu quarto, tranca a porta, se possível, tranca bem trancada, viu? Que é para os líderes não arrombar a porta do teu quarto e te arrastar para as igrejas deles, tá bom? Fala ao Pai em secreto. Como assim em secreto? Porque Deus é espírito. Você não vai chegar lá, ajoelhar diante de um púlpito de madeira. Graças a Deus que dentro do teu quarto não tem um púlpito de madeira. Tá na igreja, né? Lá eles se dobram. Ao menos no teu quarto não vai ter esse santuário terrestre. Correto? Fala ao Pai em secreto. E em secreto o Pai te responderá. Deu para entender? Vamos ler um pouquinho disso aqui, olha. Nós já lemos, né? 37. Vamos ler um outro texto aqui maravilhoso. 1 João 2, 26 e 27. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção recebida dele recebida, que é verdadeira e não é falsa. Olha, esse pedacinho aqui é maravilhoso. Como a unção dele recebida é verdadeira e não é falsa? Por quê? O que João está dizendo aqui é que a unção de Jesus é a verdadeira. Mas a unção do teu pastor como ungido de Deus, que ungido significa Cristo, é falso. Por isso que Jesus disse, haverá muitos Cristos, falso Cristo e falso profeta. A palavra Cristo significa ungido. Então quando o seu pastor diz que ele é ungido, ele está dizendo que ele é um Cristo. Por isso ele é mentiroso, ele é falso. E se nessas pequenas coisas, ou coisas sérias, mentem, o que farão com as demais coisas? Se isso para eles são luz, imagine as trevas. Correto? Não dá sopa. Esse pedacinho é maravilhoso. Como a unção dele recebida, glória a Jesus, a unção de Cristo, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Entendeu? Para que ninguém precise te ensinar. Gravou? Escreva, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém vos ensine.
Não foi parecido com aquele texto que a gente leu no instante? Você vê a sincronia maravilhosa dos princípios de Jesus? Quer ver? Paulo escreveu aquele texto, Hebreus 8:11, acho que foi Paulo que escreveu também, imagino que sim. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E quando leia o contexto, quando eu citar um texto, leia dentro do contexto. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Quando era falado essa maravilha, era derramado o Espírito Santo que viria até nós. Então, para que as palavras de Deus fossem colocadas direto dentro da nossa consciência, dentro do nosso entendimento. Não é maravilhoso? Sendo assim, você não precisaria ninguém te ensine. E a promessa que Jesus fez, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas, se completaria na tua vida. E você não teria mais nenhuma preocupação de seguir homens e doutrinas e não ter a necessidade de pregações, de ir para igrejas, ouvir pregações. Porque agora a pregação verdadeira, única, do único sacerdote, do único ungido de Deus na tua vida é Cristo. E aí ele fala com as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Deu para entender? Que tem como você se libertar disso e viver em Cristo? Então, tente fugir. Tente aceitar ser dirigido pelo Espírito do Deus vivo. Que Jesus seja o teu único mediador, o teu único pastor. E que a fé que vem do ouvir a palavra de Deus não é ouvir mensagens. O que eu estou te dizendo aqui, isso não vai te alimentar em nada. Isso não muda a tua vida em nada, a não ser despertar em você e dizer, opa! Ele está dizendo que o Espírito de Deus agora está em mim, para que ninguém precise me ensinar. Eu estou te dando aqui, não é uma formação de vida, é uma informação de vida. E dentro dessa informação você busca o verdadeiro e não fique com os falsos. Isso liberta o homem. Vamos ler um pouquinho aqui de novo. Olha que texto maravilhoso, Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por filhos. Não é lindo? Essa promessa, Israel desprezou. Israel desprezou a fonte das águas vivas. Israel não quis, os filhos de Israel não quis ser fonte que jorra para a vida eterna. Não creram. A incredulidade deles e a cegueira deles pelos líderes religiosos deles foram tão grandes que não quiseram ser fonte de águas vivas. Mas nós, todos aqueles que creram no Senhor Jesus, foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. E por isso nós podemos dizer que eu só não tenho sede, presta atenção, eu só não tenho sede das pregações religiosas, porque Deus plantou Jesus na minha consciência. E na minha consciência, Ele fala comigo como sua ovelha, e como ovelha ouço a sua voz e o sigo. E Jesus, quando fala, e Jesus vivo na minha vida, a palavra viva dentro do meu coração, nunca mais eu terei sede. A água que eu lhe der, nunca mais terão sede. Já no sistema religioso, você tem que ir na igreja, senão você não tem vida espiritual. Ou você só pensa que só tem vida espiritual quando vai nas igrejas, quando pratica os ensinamentos e ouve as mensagens deles. Então, até a tua fé que recebe baseado no, entre aspas, né? A fé vem do ouvir a palavra de Deus, ela é falsa. Porque a verdadeira palavra de Deus é Cristo. E com as suas vestes salpicadas de sangue, cujo nome dele é Palavra de Deus. Jesus é o verbo vivo, que já nasceu, que fez em carne. É por isso que eles vão lá no Velho Testamento, fantasiam um texto bíblico. E no Novo também eles fazem isso. Pegam um texto, fantasiam e traz para vocês como palavra de Deus. E não é palavra de Deus. Palavra dele, da doutrina dele, da fé até dele. Mas eu não posso correr risco. Ele veio muito tempo atrás dessas fantasias, dessas pregações miraculosas. Quando não é miraculosas, são fantasiosas. Então você precisa viver isso aqui, olha.
Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu onde? Entendimento, e em seu coração a escreverei. Isso não é maravilhoso? Foi até bom para nós, não para Cristo Jesus, mas para nós. Israel abriu mão e nós foi dado o direito a sermos chamados filhos de Deus. O interessante é que tudo aquilo que era para Israel abraçar e amar, desprezou e nós amamos. Quando Jesus diz assim, né? Deus é espírito. E o que importa, que o adore em espírito. E o Pai procura aqueles que assim o adorem. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Você quer viver esse Jesus na tua vida? Você quer viver? Você quer ter vida em si mesmo? O que é ter vida em si mesmo? Através de Cristo. É você aceitar. É você aceitar que Jesus está vivo no teu coração. E que você não precisa buscar em igreja nenhuma, em lugar nenhum. Você vai invocar Ele, porque Ele está perto. Não é na próxima esquina. Não é vizinho na padaria do José e do João. Não é aquela igreja pequenininha, bonitinha, que fala mansinha. Não. E também não é aquela igreja, né, cheia de fantasias. Não. É no teu coração. Para se você entender que essa igreja que está em teu coração, como Pedro até disse, né, em breve, deixarei esse meu tabernáculo, cujo eu sou sacerdote. Interessante a humildade de Pedro, né? Tinha Jesus como sumo sacerdote, ele, sacerdote dele mesmo, e o templo, o corpo, a própria vida dele. Não é maravilhoso? Você também pode viver assim. Se você entender, porque o Espírito Santo de Deus é que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se na tua consciência Deus estabelecer esse trono maravilhoso, trono de justiça e de juízo, com certeza o Espírito Santo de Deus vai te convencer daquilo que você pode e daquilo que você não pode. Não é o pastor A, B, não é o pai de santo A, B, não é o médium A, B, não é o padre A, B, que vai dizer o que você deve fazer. A obrigação deles, eles não fazem, que é informar Jesus com a palavra de Deus. Eles não fazem. Por isso que as mensagens dele, as missas, os cultos, são voltados para uma adoração física. A seguir a doutrina daquela igreja, daquela facção religiosa. E seguir a Cristo é outra coisa. Então, se você entender isso, deixa Deus estabelecer na tua consciência um trono de justiça e de juízo. Seja você esse templo. Seja você sacerdote de si mesmo. Ministre dentro de você, separando as coisas ruins, separando as sujeiras, separando o pecado do mundo, separando, dizendo não naquilo que é para dizer não. Não é aquilo que São José botou na tua cabeça que é pecado, não. É naquilo que o Espírito de Deus te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Isso é o que Jesus veio fazer na terra. Quer cultuar a Deus? Adore em espírito. O Pai é espírito. E também os que adoram devem adorar em espírito. Porque a esses o Pai procura. Faça isso e Deus te procurará e te achará. Que foi Ele que escolheu a nós e não nós a Ele. Eu estou te dando só uma informação. Quem dá formação, só o Espírito do Pai pode fazer isso. Eu não posso. Agora, a informação é o meu dever. Faça da informação que eu estou te dando o que você quiser.